Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Retornamos então com o evento Leituras da Ciência da Lógica de Hegel, na sua quarta edição, aqui nos estudos realizados pelo grupo Hegel e o Idealismo Especulativo, né? Hoje, no dia 25 de setembro de 2020. Hoje trata-se da última leitura, né? Teremos hoje apenas uma apresentação, e eu já insiro, então, já apresento, né, nós vamos ter uma apresentação pelo Tiago de Souza Salvio, né, aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, em coautoria com Eduardo Nogueira Faciroli, sobre a crítica de Hegel à filosofia kantiana. Né? Então, sem mais, eu passo a palavra para o Tiago. Tiago, por favor. Boa tarde a todos e a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, nas figuras do professor Tassinari e do professor Pedro Novelli, bem como dos demais colegas participantes, né, do grupo Hegel Idealismo Especulativo, Laboratório Hegel. E agora passo a apresentação do nosso trabalho, né, que eu também agradeço ao meu parceiro, o Carlos Faciroli, bem como a agência de fomento CAPES, por ensejar a possibilidade desse trabalho. Então vamos lá, vou partir para a introdução. Então, a crítica de Hegel à filosofia kantiana a partir da introdução da ciência da lógica. Eu fiz um adendo. O presente trabalho tem por fim apresentar a crítica de Hegel ao pensamento dualista de Kant, que distingue ser e pensar, fenômeno e objeto, e demonstra a impossibilidade da metafísica como ciência, restando da relação sujeito e objeto somente o conhecimento dos objetos na relação espaço e tempo, findando assim qualquer pretensão do conhecimento de um saber absoluto. Já Hegel tem como um de seus objetivos superar o idealismo kantiano, unindo sujeito e objeto em uma unidade viva e dinâmica, e superando dialeticamente as contradições entre sujeito e objeto numa unidade de opostos, tornando a metafísica como caminho e princípio para um verdadeiro saber que leva ao absoluto. Na filosofia de Kant, ocorre uma reconstrução representativa dos objetos, do mundo pelo sujeito, que organiza os fenômenos provindos da coisa em si. Assim, Hegel compreende que Kant tem um conhecimento parcial e fragmentado das coisas, e não todo organizado e necessário. O número, para Kant, não pode ser conhecido, apenas podemos pensar o que ele é, sendo para Hegel o contrário, uma vez que conhecendo o objeto, o sujeito se conhece, num movimento espiral progressivo. Assim conhecemos o real e não uma mera reconstrução subjetiva, pois é um conhecimento onde o sujeito tem papel ativo, e diz Hegel, sobre o conhecer da filosofia kantiana, cito Hegel, nessa renúncia da razão a si mesma, perde-se o conceito da verdade. A razão fica restrita a conhecer somente a verdade subjetiva, apenas o fenômeno, apenas aquilo que não corresponde à natureza da própria coisa. O saber recaiu à opinião. Fim de citação. Então, assim, buscaremos compreender como Hegel resolve o problema do dualismo kantiano sem esgotar tal discussão. E na tentativa de, ora, ressaltar a posição kantiana, ora, ressaltar a hegeliana. Então, o segundo é o tópico principal aqui do trabalho, Hegel e Kant. Em Hegel, a relação sujeito-objeto se dá de forma espiral, onde são abstraídos conceitos determinados pelo entendimento, que separa e distingue o conhecimento dessa relação, mas ainda um conhecimento precário e preso ao finito. Diz Hegel sobre o entendimento. O pensar, enquanto entendimento, atém-se à rígida determinidade e à sua diferença relativamente às outras. Uma tal abstração limitada surge ao entendimento como subsistindo e existindo por si. Fim de citação. O entendimento trabalha ordenando o mundo, classificando e separando por gêneros e espécies, permitindo agrupar determinado conhecimento sob uma classificação comum, sendo o entendimento a primeira negação do imediato. Conforme Hegel, o cito,
O conceito de lógica até agora repousa na separação, pressuposta como definitiva pela consciência comum, do conteúdo do conhecimento e da forma do mesmo, ou da verdade e da certeza. Primeiramente, supõe que a matéria do conhecimento como um mundo acabado presente e em para si fora do pensar, que o pensar para si é vazio, aproxima-se exteriormente daquela matéria como uma forma, preenche com ela e apenas assim ganha um conteúdo e torna-se, através disso, um conhecer real. Fim de citação. A união entre sujeito e objeto é a verdade. Essa ligação entre opostos é o próprio conhecimento desenvolvendo-se. E somente na relação entre o sujeito e o objeto, ou seja, a união é uma relação, a trama que é mediado pelo pensar, as constitui. A razão que governa o mundo é a mesma que o sujeito atua e é constituído. Estão me ouvindo? Recebi uma mensagem aqui num... Sim, eu estou. Miquela, deve ser algum problema ou no volume do seu som, ou tenta ver se aumenta, ou se não, sai e entra novamente, que talvez resolva o problema. Aproveito a saudar a professora Miquela Bourdignon, da UFABC, que nos prestigia aqui com a sua presença. Tudo bem, Obrigado, Miquela? professor. Ok. Pode continuar, Tiago. Mas, nesta relação, a superação de tal momento é levada a cabo pela razão, pois, de forma negativa, as determinações geradas pelo entendimento são convertidas em determinações contrárias, dissolvendo aquelas primeiras determinações rígidas e fixas do entendimento. Da passagem da classificação pelo entendimento para o estabelecimento da ligação e relações que a razão propicia, é revelado nesse momento negativo que existe uma falta na confrontação com o outro. E dessa confrontação entre os opostos é que ocorre uma nova relação, agora positiva, uma síntese, por assim dizer, superior, momento negativo da relação sujeito-objeto. Das coisas, conhecemos a priori só o que nós mesmos colocamos nelas, diz Kant. Ou seja, só conhecemos o que o sujeito coloca nelas, segundo Kant. Cito Hegel. Esse resultado apreendido em seu lado positivo, nada mais é do que a negatividade interna das mesmas, como a alma delas que se move a si mesma. O princípio de toda vitalidade natural e espiritual geral. Mas, assim, fica preso somente ao lado abstrato negativo dialético. O resultado é apenas o lugar comum, que a razão é incapaz de conhecer o infinito. Um resultado estranho na medida em que o infinito é o racional. Dizer que a razão é incapaz de conhecer o racional? Assim, a diferença e negação dos objetos é parte integrante de cada um deles, o motor de seu desenvolvimento interno, e o momento especulativo é a superação dos opostos. A filosofia hegeliana não descarta os progressos do entendimento, mas demonstra que só ele não alcança o absoluto, e apenas o especulativo supera a dicotomia entre os opostos e suas determinações, podendo assim conhecer o absoluto. Cito Hegel. O especulativo, que apreende realmente a unidade das determinações na sua... o que determina realmente a unidade das... o que apreende realmente a unidade das determinações na sua oposição. É o pensamento especulativo que cabe total superação da abstração e formalidade do entendimento na apreensão da unidade das determinações diferentes. O resgate da metafísica só é possível, portanto, mediante uma filosofia especulativa para a qual a aparente dispersão e multiplicidade do mundo finito nos possa levar a uma unidade da diferença, unidade essa que é a razão, ou o absoluto. Fim de citação. O dualismo kantiano é regido pelo entendimento. Cria contradições, dualismos, pois trata do que é antinomias, pois trata do que é finito e condicionado.
conhecendo apenas o fenômeno, o que lhe aparece no múltiplo da sensibilidade, e o acomoda a priori nas formas puras do entendimento, que são espaço, tempo, categorias, quer dizer, espaço e tempo, e através das categorias do entendimento, são organizados e passam a ser conhecidos, ocorrendo uma representação não do objeto em si, mas do fenômeno. Sobre o entendimento, diz Kant, cito ele: o entendimento, quando em uma relação denomina um objeto de fenômeno, forma-se ao mesmo tempo fora dessa relação, ainda uma representação de um objeto em si mesmo, e por isso se representa que possa formar-se conceitos de tais objetos. E, visto que o entendimento não fornece senão a categoria, o objeto nesta última significação deve pelo menos poder ser pensado, mediante estes conceitos puros do entendimento. Através disso, contudo, é seduzido a tomar o conceito totalmente indeterminado de um ente do entendimento, enquanto um algo em geral fora da nossa sensibilidade, por um conceito determinado de um ente que poderíamos conhecer de algum modo pelo entendimento. Fim de citação. Fica claro na passagem acima que para Kant não podemos conhecer os objetos, apenas seus fenômenos, que a relação entre entendimento e sensibilidade determina o que é passível de ser conhecido, e fora dessa relação não existe o que pode ser conhecido, ficando assim delimitado o que podemos conhecer, impossibilidade da metafísica como ciência, pois a incognoscibilidade da coisa em si é uma cisão para com o eu penso, né, o cogito kantiano. Cito Hegel. Kant, de resto, aprecia a lógica, a saber, o agregado de determinações e enunciados que, no sentido comum, se chama de lógica como afortunada, por ter obtido uma consumação tão cedo antes das outras ciências. Desde Aristóteles, ela não teria dado nenhum passo atrás, mas também nenhum passo à frente. Esse último passo ela não deu porque parecia estar acabada e consumada em todos os sentidos. Se a lógica desde Aristóteles não sofreu nenhuma modificação, as mudanças consistem, na maioria das vezes, somente em supressões. Então, tem de se concluir antes que ela necessita de uma total reelaboração, pois um avanço de 2000 anos do espírito deve ter-lhe proporcionado uma consciência mais elevada sobre seu pensamento e sobre sua pura essencialidade em si mesma. A comparação entre as configurações, às quais se elevou o espírito do mundo prático e religioso e o espírito da ciência em cada espécie da consciência real e ideal, e a configuração na qual se encontra a lógica e sua consciência sobre sua essência pura, mostra uma diferença demasiadamente grande para que não salte imediatamente aos olhos da mais superficial consideração que essa última consciência está inteiramente em desproporção e é indigna das primeiras elevações. Fim de citação. Kant pretendia delimitar o que podemos conhecer, criar um caminho para a ciência, delimitando a razão a um postulado subjetivo, e com isso, demarcar a metafísica aos ditames do entendimento. Hegel é voraz na sua crítica a Kant. Cito Hegel. A filosofia kantiana vale assim como uma almofada para a preguiça do pensar, que se contenta com o fato de que já estaria tudo provado e resolvido. Para o conhecimento e um conteúdo determinado do pensar, que não encontrem tal contentamento infrutífero e seco, é preciso que se volte, portanto, para o tratamento precedente. Fim de citação. Hegel tem como objetivo conhecer o absoluto, já dissemos, ou seja, Deus, mas não como um ser transcendente e estático, mas como totalidade, a identidade entre o real e o racional, não limitando o saber, como pretendia Kant, mas um conhecimento que é ilimitado, que é ontológico e faz parte do todo. A retomada da metafísica por Hegel busca conhecer o incondicionado, o absoluto, não por meio de representações, mas pelo pensamento, atingindo a unidade entre ser e pensar, abarcando o devir e a totalidade, cabendo à razão superar especulativamente as dicotomias do entendimento. Hegel demonstra em forma de sistema como a ciência, sua ciência se divide. O cito. Como de uma filosofia não é possível fornecer uma representação geral preliminar, pois só o todo da ciência é a representação da ideia, assim também só a partir dessa se pode conceber a sua divisão. Ela é
ela é como esta ideia da qual se tira algo de antecipado. A ideia, porém, revela-se como pensar absolutamente idêntico a si mesmo, e este, ao mesmo tempo, como a atividade de se pôr perante a si, a fim de ser para si e, neste outro, estar unicamente em si. A ciência divide-se em três partes. Primeiro, a lógica, a ciência da ideia em si para si. Segundo, a filosofia da natureza, como a ciência da ideia no seu ser outro. Terceiro, e por último, a filosofia do espírito, como ciência da ideia que do seu ser outro a si retorna. Fim de citação. O sistema hegeliano é um todo orgânico e articulado, sempre se desenvolvendo nas suas espirais que se suprassumem, né, aufgehoben, em seu desenvolvimento até o saber absoluto, até a ideia absoluta. Na filosofia kantiana, em contrapartida, o entendimento e a sensibilidade constituem duas diferentes fontes do conhecimento. A multiplicidade sensível parece provir de uma mais além do saber ou de uma coisa em si, enquanto que o entendimento se eleva por seus conceitos por cima do sensível para determiná-lo universalmente e fazê-lo pensável. Hegel descreve o passo do sensível ao entendimento, desvela a imanência do universal na natureza. Nessa dialética, o sensível chega a ser logos, linguagem significante, e o pensamento do sensível não parece interior nem mudo, está ali, na linguagem. A linguagem não é somente um sistema de signos alheios aos significados, senão também um universo existente no sentido. E este universo é tanto a interiorização do mundo como a exteriorização do eu, duplo movimento que é necessário compreender em sua unidade. A natureza se revela como logos na linguagem do homem, e o espírito, que não faz nada mais que aparecer de uma maneira contingente no rosto e na forma humana, encontra sua expressão perfeita só na linguagem. Veja o parágrafo 459 do terceiro tomo da enciclopédia. A mediação entre a natureza e o logos é a unidade absoluta, já que os termos poderiam existir independente desta mediação. Segundo Hippolyte, Hegel agrega que o objeto do pensamento não é já uma representação, senão um conceito, por sua determinação, é um ente, mas pelo movimento dessa determinação no pensamento, segue sendo ele mesmo, isto é, um discurso dialético do devir das categorias nas quais o ser e o pensamento são idênticos. Porém, essas categorias têm por elemento a linguagem e a palavra. Elas existem somente nesta linguagem que nega o sensível, ao mesmo tempo que o conserva e o supera. É esta dialética da linguagem a que manifesta a nível da filosofia do espírito, a identidade originária do sensível e do entendimento. Kant havia tratado, em uma dedução subjetiva das categorias, apresentar o intermédio sintético entre o eu universal do reconhecimento e o da multiplicidade sensível. E Hegel, depois de Fichte, não duvida em ver esta imaginação kantiana o germe da razão verdadeira como mediação, como unidade dialética do em si e do para si. Não obstante, Kant apenas buscava fazer acessível ao conhecimento um ser que em seu fundo escapava a este. Hegel ignora este limite absoluto. A multiplicidade sensível remete de novo só a esta universalidade da inteligência que é imanente e se faz a si mesma significação em um ser aí, o humano, que não somente contempla as coisas e é afetado por elas, senão que as determina ele mesmo na negatividade da ação, o ser aí do homem em sua atividade. O que fala está comprometido naquilo do que fala, está determinado e determina. O mesmo é esta passagem, essa mediação pura que é, efetivamente, a unidade do sentido e do ser, o conceito como tempo. Hegel agrega que o objeto do pensamento não é já uma representação, senão um conceito, por sua determinação. É ente, mas pelo mesmo movimento segue sendo pensamento. Já dentro dos limites da crítica da razão pura, nos revela uma indagação. À medida que vai desenvolvendo-se como aquele mesmo dualismo, encerra agora outro sentido e outro conteúdo
que na concepção dogmática do mundo. Na medida em que se afirma uma dualidade originária, é captada na linguagem do conhecimento uma antítese entre os valores de divergência peculiares do conhecimento mesmo. A antítese entre a coisa em si e o fenômeno se permuta na divisória crítica entre o conhecimento das ideias e o conhecimento das categorias entre a razão e o entendimento. Considerado deste ponto de vista, a coisa em si deixa de ser o limite rígido do conhecimento e se converte no enunciado de um sistema de problemas que se planejam nas fronteiras do saber teórico, não de um modo fortuito e arbitrário, senão por obra de uma necessidade rigorosamente compreensível. A demarcação do entendimento se ajusta a seu princípio e sua lei. Kant, no raciocínio de Hegel, opôs ao que habitualmente se chama a lógica, ainda uma outra lógica, a saber, uma lógica transcendental. O que na ciência da lógica é chamada de lógica objetiva, corresponderia em parte ao que nele é, naquele outro Kant, né, a lógica transcendental. Ele a distingue daquilo que chama de lógica geral, de modo que ela, primeiro, considera os conceitos que se referem a priori aos objetos, ou seja, não abstrai de todo o conteúdo do conhecimento objetivo, ou ela contém as regras do pensamento puro de um objeto, e, segundo, ao mesmo tempo, vai à direção da origem do nosso conhecimento, na medida em que ela não pode ser atribuída aos objetos. O interesse filosófico de Kant está exclusivamente voltado, segundo Hegel, para esse segundo lado. Seu pensamento principal consiste em reivindicar as categorias para a consciência de si, compreendida como eu subjetivo. Em virtude dessa determinação, a perspectiva permanece estacionada no interior da consciência e de seu oposto, e possui assim algo que resta, para além do empírico, do sentimento e da intuição, que não é posto e determinado pela consciência de si pensante, uma coisa em si, algo estranho exterior ao pensamento. Embora seja fácil de admitir uma abstração como essa, que é ela mesma um produto do pensamento e, na verdade, do pensamento abstratizante. Enfim, para Cassirer, a atitude do pensamento ante a objetividade em que conhece e sabe o objeto somente como algo exterior e alheio a ele, aparece já aqui como um ponto de vista que podemos admitir, no melhor dos casos, como uma fase psicológica, preliminar e inicial, mas de modo nenhum pode deter-se enquanto tal, como sistema de filosofia. Agora chegamos às considerações finais. A guisa de considerações finais, seja-nos permitido algumas considerações parciais. Podemos, indubitavelmente, asseverar que o avanço de Hegel na metafísica ocidental, principalmente no que respeita à guinada do pensamento europeu para a filosofia clássica alemã do século XIX, é justamente barrar o esvaziamento acidentado do grande divisor de águas que foi a filosofia crítica de Kant. O próprio Hegel menciona como muitos pós-kantianos se acomodaram ao sistema do mestre de Königsberg. Não à toa, jocosamente, sua pequena lógica o compara ao nadador que quer ensinar a nadar, mas sem jogar na água, limitando-se a repetir suas tergiversações de maneira truncada, quando não como Fichte, Jacobi e Schelling, por exemplo. Pós-kantianos erigiram sistemas que retornavam aos mesmos paradoxos duais do mestre. Hegel, por conseguinte, evitou tais armadilhas usando a própria contradição para resolver as contradições, pois, como sabemos, a negação da negação é a afirmação, e nesse sentido consiste a resolução positiva ou especulativa de sua filosofia. Pelo alto movimento do conceito pensado, se superassume a contradição, elevando a uma unidade superior reconciliada consigo mesmo. Isso significa o reconhecimento da verdade do objeto pura e simplesmente em si e para si, sem quaisquer fissuras da aparência. A ser e essência, para a lógica objetiva de Hegel, são faces da mesma moeda, ou melhor dizendo, do mesmo espírito. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela exposição. Eu abro agora, então, aos participantes, né, ou seja, os autores dos trabalhos anteriores e também aos membros oficiais do grupo Hegel Idealismo Especulativo, para os comentários.
quem gostaria? Bom, vejo que, como em geral, ninguém quer traçar alguns comentários, então eu vou fazer isso, né? Até porque essa é uma das minhas funções, no final das contas. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, ao Tiago e Eduardo pela participação no nosso evento, né, de leituras da lógica, né? A gente sabe o quanto todos nós estamos atarefados, né? E, em especial, no caso do Tiago, esse não é exatamente o primeiro autor dele de estudo, né? Então, eu sei o quanto isso deu de trabalho, né? Então, agradeço a participação. Eu queria começar parabenizando, né? Porque, de fato, Tiago e Carlos Eduardo trataram de um tema interessante e extremamente difícil, que é analisar como se daria o conhecimento segundo Kant e segundo Hegel, né? E analisando as diferenças entre eles e mostrando em que e como a de Hegel superaria a visão kantiana de como se dá o conhecimento, né? Então, e além disso, de ser um tema assim, pelo próprio texto, a gente viu que teve muita leitura, muito estudo, e muitas reflexões pelas quais, né, pelos quais eu parabenizo os autores, né? Entrando agora num ponto de vista mais do conteúdo em si, é, eu acabei percebendo, né, ou dá para se ver que o texto acaba muitas vezes sendo conciso demais, talvez porque o problema é talvez um pouco grande para a extensão da apresentação, né, o que acaba gerando ambiguidades, né, na interpretação do que está sendo dito. E isso leva a uma incompreensão do leitor a respeito do conteúdo, né? O que não é desejável, né? Porque em sendo um texto, né, de pesquisa, né, e de estudos, é o contrário. Seria interessante que a gente conseguisse aprofundar a ponto de não restar dúvidas e tornar claro os conceitos ali que a gente está trabalhando, né? Algumas vezes também o texto acabou sendo impreciso a ponto de não expressar adequadamente o pensamento dos autores, né? Por exemplo, na página 5 quando se fala nas formas puras do entendimento, que são o espaço e o tempo, né? Espaço e tempo são formas puras da intuição e não do entendimento, exatamente. Então, esses pequenos deslizes aqui e ali levam também o leitor a ficar um pouco desconfortável com o que está, com a argumentação, né? E no final, além de uma certa repetição de parágrafos que teve, provavelmente devido a certo problema de revisão, né, se inseriu uma conceituação em pensamentos e análise filosófica estranhos ao pensamento de Kant e Hegel, e, ao meu ver, mais insuficiente que a de Kant e Hegel, né? Por exemplo, cito uma passagem: nessa dialética, o sensível chega a ser logos, linguagem significante, e o pensamento do sensível não parece interior nem mudo, está ali na linguagem, né? Então, isso é o que eu acabei identificando, né? E cabe a mim, no final das contas, colocar. E, por fim, também, em termos da apresentação, eu acho que o texto, apesar, como eu disse, tratar de um tema extremamente interessante, trazer várias informações e localizações, né, desse debate entre Kant e Hegel, ele acaba mais expondo o que Kant e Hegel disseram, do porquê eles disseram, as razões que eles dão nessa argumentação, né? Então, nesse sentido, o leitor não se convence no próprio sentido do termo, porque eles não têm ali as razões para ver por que Kant ou Hegel, quem teria razão e por quê, né? Porque não tem essas razões ali. Mas o texto parece apresentar uma certa disputa de afirmação entre os dois autores, e os autores do texto, né, o Tiago e o Eduardo, acabam, vamos assim dizer, dando uma certa vitória ao Hegel, mas sem que a gente entenda muito bem o porquê que, no final das contas, isso aconteceu, né? Já que não tem as razões apresentadas ali. Então, é isso que eu teria falado, o conteúdo do texto, mas, de novo, é um tema extremamente difícil, não é fácil, né?
Mas eu achei extremamente interessante a proposta de a gente pegar os elementos principais, né, do que Kant julga necessário para o conhecimento e Hegel também, e já fazendo uma análise mostrando como a proposta hegeliana conseguiria superar a kantiana. Bom, então é isso que eu teria a comentar, né? Parabenizo e agradeço novamente aos autores, e aí eu abro para perguntas aos autores, conversas, discussões habitualmente. Não vamos dividir aqui em duas partes, porque temos só um único seminário, né? Então eu já abro para as perguntas, comentários, conversas. Permitam-me. Sim, professor. Vou levar em consideração suas recomendações e Eduardo e eu, vamos dialogando para deixar o texto com uma demarcação mais precisa, né? Quanto tanto à precisão conceitual quanto ao rigor de conteúdo mesmo, né? Nessa discussão complexa que o professor apontou. Apenas uma observação quanto à questão da linguagem. Eu a reparei como importante, né? Tanto na sessão sobre psicologia, no terceiro volume da enciclopédia, como em um parágrafo, né, da eticidade, né, da filosofia do direito, o Hegel ressalta como a linguagem é essa ferramenta do espírito. Então, meio que, sim, de fato, eu dei um salto qualitativo da lógica para evidenciar o quanto o pano de fundo, né, mais eloquente, por assim dizer, da filosofia hegeliana é a filosofia do espírito. Tanto é que, nesse mesmo volume mencionado, ele fala que o erro de Kant não foi ter reconhecido uma filosofia do espírito, né? Então, por isso que eu quis evidenciar essa questão, né, dos significados, da significação. Mas vamos trabalhar para formatar o texto de um modo mais legível ao leitor, mais compreensível e qualitativo, sim. Obrigado, professor. A princípio, isso não poderia ser feito, né, pelas próprias regras do evento, né? Mas, de fato, acho que não vai temos depois que conversar com os autores, né? Talvez, principalmente porque eu acho que os comentários que foram feitos, em geral, aos textos, eu acho que dificilmente vão conseguir ser superados, assim, cumpridos. Então, as críticas vão, num certo sentido, se manter, né? Acho que a gente pode fazer, de fato, uma certa revisão antes da publicação, né? Lembrando também a todos os autores que a publicação não é necessária. Se nesse momento, e pelas próprias regras, a pessoa achar que não vale a pena publicar o seu texto agora, que é melhor até reservar, porque alguma coisa que eu andei consultando alguns editores de revista, como em geral as revistas exigem originalidade, se uma vez o texto foi publicado por nós, pode não ser aceito, né? Em algumas revistas que eu consultei, eles não aceitariam por já ter sido publicado antes, né? Eu falei, mesmo que ele vai modificar, porque teve uma discussão, eu falei, olha, é muito esquisito. Num primeiro momento eu não publicaria, mas, né, então, cabe a vocês também toda essa decisão e a gente pode discutir isso depois com mais calma, né? Lembrando que a semana que vem, no dia 29 e 30, teremos de fato o evento Leituras da Ciência da Lógica, né, promovido pelo professor Ademir Bavaresco, pelo Jair Tauschen, e que são dos organizadores, eu acho que eu esqueci o nome mais de alguém, me desculpem, mas que será lá mesmo onde a gente vai, né, os diversos grupos vão apresentar suas leituras, os seus trabalhos, né, e eu vou fazer uma certa apresentação geral do que aconteceu durante o nosso evento aqui, né. Bom, já que a gente está comentando essa parte de conteúdos, eu acho não, Tiago, você vai ter muita dificuldade em conseguir jogar todo esse papel em cima da linguagem, no caso do Hegel,
porque o pensar para o Hegel é uma outra coisa, que subsiste por si e não apoiado na linguagem ou coisa assim, né? A linguagem pode ser um certo instrumento, estar relacionado com ele. De fato, é um estudo extremamente interessante, ver qual seria a relação entre linguagem e pensamento em Hegel, né? Mas em nenhum momento da boca do próprio Hegel, principalmente nas partes principais, ele salienta a linguagem desse jeito. Talvez seja um passo que o Cassirer dá e que, num certo sentido, te fez sentir que você deveria ir nesse sentido, alguma coisa assim, mas, de qualquer forma, para tratar dentro do próprio Hegel, isso é complicado. E mais ainda dentro do problema que você está tratando da relação entre Kant e Hegel, né? Mas, de qualquer forma, né, são os caminhos que cada um acaba tomando. Ah, Bom, de qualquer forma, está aberto às pessoas. Sinto que não tem muitas perguntas. Se vocês também quiserem comentar de outras coisas, dos outros seminários, a gente está meio que. Essa parte, né, de perguntas aqui ainda é um grupo de pesquisa e de leitura, então ela é aberta às nossas conversas, aos nossos questionamentos e tudo mais, né? Mas, de alguma forma, também a gente já está se encaminhando para o fechamento, né, desse conjunto de leituras. Alguém gostaria de colocar algo? Miquela? Oi, boa tarde a todas e todos. Peço desculpa por ter chegado novamente atrasada, perdi a primeira parte da apresentação, estava com alguns problemas no áudio. Pena porque eu achei o texto muito interessante. Queria ter... mas eu não sei se eu fiquei um pouco perdida por causa do meu atraso ou também por questões da estrutura do texto, eu tenho essa dúvida. Porque depois com a fala do Ricardo ficou um pouquinho mais claro para mim. Porque enquanto eu estava ouvindo a apresentação, a minha impressão é que tudo estava assim, bem encaixado dentro do texto, era orgânico, mas eu não estava entendendo onde o texto queria chegar. Ou seja, o que é que os autores queriam mostrar, porque era um panorama muito correto de tudo aquilo que acontece, sobretudo nas partes iniciais da ciência da lógica, tanto que eu não me sentiria de dizer que eu discordo de nada daquilo que foi apresentado do texto, mas também não discordo de nada justamente porque tem algumas partes que ficaram... faltava aquilo que o Ricardo falou, as justificações, daí quando não faltam as justificações, fica difícil ter algo para discordar. Então, eu concordo completamente com o Ricardo. Mas acho que isso depende do fato do escopo do texto ser muito amplo mesmo. Porque vocês falaram de muitas coisas, todas fundamentais, mas talvez seja difícil tratar de tudo isso dentro de um texto só. Em relação a essa questão da linguagem, que eu acho extremamente interessante, talvez ter uma forma para abordar esse problema, não sei em que medida isso entraria na relação entre Hegel e Kant, mas tem uma parte de um dos dois prefácios, não lembro qual, onde Hegel fala que as categorias do pensamento estão depositadas na linguagem natural. Como estava destacando justamente o Ricardo, que parece que a linguagem natural é quase... não fica como objetivo que eu preciso esclarecer. É quase um working material, material de trabalho que nós temos para começar a explicitar as categorias do pensamento, mas que tem uma autonomia, uma independência. Talvez aqui possa estar, vocês possam achar uma ponte com Kant, porque Hegel não está fazendo um trabalho completamente diferente daquilo que o Kant estava fazendo na crítica da razão pura, quando estava tentando deduzir as categorias do pensamento a partir das formas de juízos. Com uma diferença fundamental, que Kant assume as várias formas de juízo como dadas, tem a pressuposição do que as categorias que estão trabalhando são as categorias
que são já dadas como pressupostas, válidas, que depois vão esclarecer toda a forma na qual funciona o meu entendimento e a interação com o conteúdo da intuição sensível. Daí, qual é a grande diferença entre Hegel e Kant em relação a essa relação pensamento-linguagem? Eu acho que o passo mais para frente do Hegel é a tentativa de Hegel de ser mais crítico do que a crítica kantiana. Daí a tentativa de dizer, tá, eu vou assumir como meu material de trabalho a linguagem natural, mas com uma suspensão de juízo em relação ao fato, em relação ao jeito, a forma através da qual as categorias de pensamento trabalham dentro da linguagem natural. Então, eu vou pegar aqueles materiais, suspendendo o meu juízo em relação às categorias que estão agindo o tempo todo na linguagem natural, vou tentar fazer esse trabalho de purificação conceitual, que já é feito também com Kant, com a metafísica, com a lógica formal. Quando eu vou purificar aquelas categorias, depois vou investigar o conteúdo daquelas categorias, mas de uma forma que me parece muito, de uma forma muito mais crítica daquilo que o Kant faz na crítica da razão pura. Então, é um Hegel com Kant, além de Kant. E nessa relação, justamente, entre pensamento e linguagem, que eu acho extremamente interessante. Tem uma bibliografia que foi produzida nos últimos 20, 30 anos sobre essa questão. É um tema que eu acho extremamente interessante. Vocês justamente foram também para a psicologia, mas a minha sugestão é sempre, que eu sigo sempre a sugestão, a orientação do Ricardo, que eu sempre lembro, da paciência, de derivação do lembrar, da paciência do conceito, problemas pequenos, com muita paciência, talvez a gente consiga, pelo menos, dar um passo à frente em alguma coisa. Mas é muito interessante, eu testo várias questões, inclusive sobre a última parte, sobre a contradição, o pensamento especulativo. Eu falaria, como eu estava falando, Ricardo, tudo certo, mas é a problematicidade da questão. Todo mundo sabe, a negação da negação, a contradição se resolve no pensamento especulativo, mas então por que todo mundo tem tantos problemas com a dialética hegeliana a partir de Trendelenburg até os dias de hoje? Então, a minha sugestão é uma sugestão tassinariana de lebraniana, de ficar bem pacientes com nós mesmos e com a nossa relação com os textos hegelianos, que se a gente seguir essa orientação vai dar certo, eu acho. Mas parabéns, porque o panorama que vocês traçaram, delinearam, é bem rico, problemático, é bem legal. Parabéns mesmo. Eu acho que a ideia foi essa mesmo, de abrir para que as pessoas pudessem até fazer ensaios de interpretação, né, da introdução. Eu acho que é aí que a riqueza surge, né? E todos nós temos a nossa parcela de construção dessa compreensão do Hegel, né? Então, estamos sempre com um ou outro aspecto, e eu acho que quando nós reunimos todos que essa reunião ajuda, porque cada um traz um novo ponto de vista, uma coisa que a gente não viu ou não tratou, ou que a gente tratou, pensava que era de uma certa forma, depois percebe que é de outra. Eu mesmo aprendi bastante com nossos seminários aqui, né? O Eduardo Baiona, outro dia, entrou aqui, deu uma aula sobre fenomenologia, que ele andou estudando, aí depois ele veio e falou assim, não, mas todo mundo sabe, ninguém sabe, só ele, porque ele estudou aquelas coisas assim, então. E a Michela também já nos trouxe várias coisas aqui, inclusive textos indicados por ela. Mas eu queria ainda comentar uma coisa sobre essa relação pensar e linguagem, porque em Hegel você tem justamente um idealismo absoluto, uma primeira determinação como saber absoluto, depois como idealismo absoluto. Então, o que está no pano como substância é a ideia, é o pensar, né? Um pensar mais especificado.
E mais, o conceito se compreende por ele mesmo. E aí, qual é o papel da linguagem? É claro que a gente se expressa e usa a linguagem para entender os pensamentos e os conceitos, mas isso não está já determinado na linguagem ou num dicionário ou em alguma coisa assim. Quer dizer, há um desvelar dessa ideia, desses conceitos, né, desse racional, no final das contas, que se coloca e a gente compreende. Então, nesse sentido, Hegel vai se utilizar da linguagem, Hegel vai se utilizar de determinações do pensamento que são expressas na linguagem, vai criar outras, porque quando ele vai lá analisando e fala o ser para o outro, etc., tal, nada disso está na linguagem, é ele que está criando expressões para indicar essas determinações conceituais. Então, ele vai enriquecendo, ao mesmo tempo, a linguagem, né? Em Hegel, a gente tem um sério problema, aliás, isso toca numa questão que a Michela gosta muito e que o Gabriel está trabalhando, que é a questão da formalização da lógica hegeliana. Eu acho que um dos principais, uma dificuldade insuperável que a lógica hegeliana coloca, é que ela vai estabelecendo a semântica passo a passo. Enquanto que numa linguagem formal, você já parte com a semântica dada e vai identificar os axiomas que te permitiriam pensar, etc. E, ao contrário, o pensar na filosofia hegeliana é tão livre e tão meta-reflexivo, e isso é um outro problema para as lógicas, né? Depois, Thiago, se você quiser comentar, fica à vontade. Justamente, a gente está aproveitando esses momentos para comentar coisas sobre a filosofia hegeliana. Então, na lógica, a autorreferência é um problemão, né? Na verdade, por exemplo, você só consegue, com o teorema de Tarski, você só consegue resolver o problema da verdade de um sistema formal, ou seja, estabelecer um conceito de verdade para uma linguagem de um sistema formal, se ele não tem essa autorreferência. Aí você consegue falar de verdade. Se ele tem, você cria coisas, por exemplo, como o paradoxo do mentiroso, que diz, né, eu estou mentindo agora com essa sentença. E aí, se ela for verdadeira, ela é falsa, ou seja, é um paradoxo, que, aliás, o próprio Hegel gosta e diz, faz um elogio ao paradoxo mentiroso. Eu não vou entrar aqui nos meandros disso, mas então, essas coisas são extremamente nocivas, vamos assim dizer, à formalização, né? Então, no caso da linguagem relacionada à lógica hegeliana, ela vai definindo a semântica da linguagem, porque ele vai colocando os novos termos, portanto, sintáticos da linguagem, dando significação a esses termos, né? Então, estabelecendo a semântica, e ele vai expandindo cada vez mais a semântica na medida em que ele vai expressando aquele pensamento que ele quer expressar ali, criando os instrumentos para isso, né? Mas, de alguma forma, a base dessa expansão está na linguagem natural. Por isso que eu acho que nessa passagem que o Gabriel, né, recuperou, né, que a Michela citou também, da introdução da ciência lógica, onde ele fala que a linguagem, né, é um lugar, né, que é uma fonte dos conceitos, que esses conceitos já estão na linguagem natural, é justamente porque ele vai partir dali, vai como se diz, estudar esses aspectos, até aspectos especulativos, de termos especulativos dentro da linguagem e etc. Né? Mas o fundamento está nesse desenvolvimento que o pensar pode fazer consigo mesmo, nessa autonomia que ele tem. Né? Então, mas é muito interessante, é como eu falo, é um tema de fato muito interessante. Mas, de novo, eu não sei o que isso ajuda na relação Kant e Hegel. Eu acho que mais piora a coisa, porque aí você tem que dar conta de todos esses grandes problemas da relação entre linguagem e pensamento. Mas, de fato, são temas muito importantes, muito interessantes. Alguém mais quer comentar uma coisa, Michela? Fala, Rodrigo, por favor. O pessoal boa tá me escutando, professor Ricardo? Tá, beleza. Eu sempre penso que... Só um instante. Michela, eu acho que você devia escrever um texto do paradoxo mentiroso em Hegel e fazendo algumas considerações. Isso é uma boa. Quem vai gostar disso também é o Gabriel, que está tratando a contradição em Hegel. Então... Desculpa, Ricardo, é você que está escrevendo um texto sobre o paradoxo?
Não, então, eu estou sugerindo que você escreva um texto. Você escreveu aqui que você gosta bastante quando ele Eu fala. tinha feito uma Então, apresentação pequena sobre isso numa encontro da Ampof, mas depois nunca desenvolvi aquele texto. Mas é super interessante. Desculpa por te cortar, Rodrigo, porque tem quando ele fala do paradoxo do mentiroso nas lições sobre a história da filosofia, ele fala que a solução do paradoxo é verdadeira e falsa. Então é uma solução completamente anti-tarskiana. É bem legal. Acho. E tem vários jeitos de resolver o paradoxo. Ele vai tentar, eu acho que implicitamente tem várias dicas para rejeitar todas as soluções clássicas do paradoxo do mentiroso. Muito legal, muito legal. Vou tentar fazer isso, se tem alguém que quer me ajudar. legal. É fantástico. Muito bom. Rodrigo. Opa, boa tarde a todas e todos. Tiago, obrigado pela tua apresentação. Teve um momento que você falou sobre Deus, que Deus seria a totalidade da identidade da diferença. Eu estou tentando me lembrar do jeito como foi referenciado no texto, né? Aí, assim, é mais uma questão como se fosse uma sugestão de não tentar responder o conceito de Deus, né? Dizer o que Deus é. Eu fui questionado na minha apresentação no dia pelo professor Ricardo e, nossa, agradeço demais, porque eu acho que eu estou começando a concluir pelas conversas que eu tive com o professor Baione. O professor Baione disse assim, olha, não tente fazer muita definição em Hegel, porque se você define, você fixa, né? O professor Lewis também disse assim, olha, lembre que o Hegel está falando para uma plateia de alunos protestantes, pode ser que ele esteja falando algo relacionado à religião, pode ser que não, né? Sempre tem essa cautela. E agora com o professor Ricardo, eu estou começando a concluir, né, na pesquisa que Deus é mais ou menos um conjunto de critérios que devem ser usados para não defini-lo, né? Aí, assim, é mais no sentido de que o conceito de Deus, inclusive, o Hegel tenta fazer uma cautela, né, na própria introdução à ciência da lógica, dizendo que Deus não pode ser considerado uma totalidade vazia, né? É que Deus sempre está sendo, assim, eu entendo, né, que Deus sempre está sendo construído na obra do Hegel, e ele sempre está sendo constituído a partir da leitura que está sendo feita dele. Aí, assim, o questionamento que é dado para mim, que eu também passo para ele, né, sobre a questão, será que é interessante fazer essa definição ou essa fixação de Deus aí, né, do jeito que está na introdução da ciência da lógica, ou a coisa tem que ser espraiada, tem que ser espalhada para outras leituras? É uma dúvida que eu mesmo ainda não consegui responder, viu, Tiago? Mas, como eu sou pesquisador de Hegel e eu não sou obrigado a sofrer só com esses questionamentos, eu socializo eles, entendeu? Muito obrigado pela apresentação. Agradeço, Tiago, Rodrigo, pelos preciosos apontamentos também. Sem dúvida, a teologia especulativa é muito complexa, né? Ainda mais tratando do modo como é pronunciado, né? No prefácio, tanto da pequena lógica como da grande lógica, né? Eu acho que, como você disse, seria um desvio, né? Ter mencionado dessa forma, né? Escapuliu. E meu objeto mesmo no texto, né? Vou procurar afunilá-lo, né? Para estreitar mais essa relação entre Kant e Hegel, né? E tudo mais. Mas o meu objeto em questão realmente não é Deus, até porque eu sou ateu. Então, obrigado, viu, Rodrigo? Obrigadão. engraçado o porquê do seu argumento, mas... Ô, Rodrigo, eu só queria comentar um pouco o que você acabou de falar, do Deus sendo construído. Eu tenho um comentário, né? Porque, assim, se Deus está sendo construído, ele não existe, ele está sendo construído. Então, eu entendo
aí eu estou colocando, então, se for em termos literários, para o leitor, para mim faz sentido. Se for em termos absolutos, vamos assim dizer, para mim é muito estranho um Deus sendo construído. Significa que ele não existia antes da gente fazer aquilo, e só vai existir ali se a gente morrer, ele morre com a gente. Então, para mim, tudo isso fica muito esquisito, principalmente dado algumas afirmações de Hegel. Então, como eu sei que não é exatamente isso que você quis dizer, mas de qualquer forma, é para juntar a reflexão do que você falou. Ah, vocês estão escrevendo aqui. Tá. Então, bom, mas isso é uma coisa bem mais profunda, né? Acho que a gente não vai voltar. É interessante como esse tema da religião e de Deus acabou reaparecendo aqui, né? É um tema que eu gosto particularmente, mas e que Hegel cita lá, então talvez seja por isso também, né? E a gente fica sempre se perguntando o que ele quer dizer com isso, né? Que Deus antes dessa criação, se Deus não é transcendente, ele está no mundo, o absoluto está aqui, como é que pode ser antes da criação? Teve uma criação, isso é uma metáfora, isso não é, e aí vai, né? Então, aliás, eu acho, cada vez mais eu chego à conclusão que um dos motivos de leitura da filosofia hegeliana é que o pessoal não entende, isso fere a vaidade deles, e as pessoas ficam falando, o que será que ele está dizendo aqui? E aí fica tentando descobrir, que começa com a fenomenologia, né? Com aquela linguagem que ela tem, assim, que a gente fala, o que é isso? Bom, mas é isso. Algum outro comentário? Partiria mais agora para, né, se as pessoas não quiserem comentar ou falar alguma coisa, mais sobre o evento como um todo, se quiserem também comentar algum conteúdo do evento, né, aqui nosso de leitura, fiquem à vontade, né? Fala, Gabriel, por favor. Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Primeiro eu queria parabenizar o Tiago pela apresentação e novamente o Tiago e o Eduardo pelo texto que eles elaboraram. Minha questão vai no sentido de perguntar a partir do título da apresentação, porque... um momento, deixa eu abrir aqui que fechou. No título, vocês mencionam que vocês partem da introdução, e eu queria saber, nesse sentido, o que vocês pegaram da introdução e o que vocês pegaram de outras partes do texto hegeliano, porque na conclusão eu senti que houve uma certa consideração de que o Hegel superou o Kant, etc. Só que na introdução, eu não acho que ele chega a fazer isso, porque como está escrito no texto do Hegel, né, a introdução tem um certo caráter preliminar, histórico. Não dá para falar que ela tem aquele tom científico de provar. Eu digo isso também no próprio sentido da minha apresentação, que eu peguei os termos lógica e metafísica na introdução e mostrei as características dele e como eles têm características parecidas ou a mesma características em alguns pontos. Mas eu não acho que na introdução haja uma prova disso, porque não é o espaço certo para se fazer essa prova, né? Então eu queria saber algo nesse sentido. Não foi bem uma pergunta formulada, é mais um comentário. Obrigado, Gabriel, pelo elogio e pela detida observação. E levando em conta o que você mencionou, de que, né, do caráter, digamos, propedêutico da introdução, eu acredito que sim, isso se a gente pega aquela tradução que eu estou em mãos agora do professor de excertos, né, que a gente utilizou muito no início do grupo de estudos, do professor Verli, ele fala assim, a lógica objetiva assume então muito mais o lugar da metafísica anterior, a qual era o edifício científico sobre o mundo, que apenas deveria ser executada por meio de pensamentos. Ou seja, o que o Hegel já está assumindo aqui de antemão com a doutrina do ser e da essência em unidade já pronunciada ali na introdução, é que sim, ele vai superar
aquilo, a lógica transcendental que substituiria então a velha a metafísica dogmática e vai, digamos assim, construir uma nova ontologia que vai superar essas antinomias kantianas que para ele não, são amarras do pensar, né? Então eu diria isso, Gabriel. Mas obrigado pela observação. Certo, obrigado. Se eu puder falar mais, não sei se a gente pode continuar conversando, se tem alguma regra de horário para seguir, mas é que, ao meu ver, eu percebi, fiquei com essa questão, porque teve um pouco a ver com um problema que eu me deparei na hora de elaborar o meu texto, que foi se eu deveria ou não recorrer à fenomenologia, porque logo no começo do texto de vocês falam que o presente trabalho tem por fim apresentar a crítica de Hegel ao pensamento dualista de Kant, que distingue ser e pensar, fenômeno e objeto. Fim de citação. Eu fiquei pensando se essa crítica do Hegel a esse dualismo do Kant não estaria mais na fenomenologia do que na ciência da lógica, porque se a gente for levar a sério a consideração de Hegel de que a introdução e os prefácios têm esse caráter histórico ou propedêutico, como você disse, quando a gente já começa no ser, no nada e continuamos na ciência da lógica, parece que não há uma explicitação, ao meu ver, desse tema do fenômeno e do objeto. Parece que isso já está um pouco pressuposto na ciência da lógica. Que foi o problema que eu encontrei quando eu fiz o meu trabalho, né? Se a gente não deveria buscar isso na fenomenologia também. Não sei se mais alguém quer comentar, se eu estou dominando a conversa. Mas, enfim, não é bem uma pergunta, Thiago, estou mais compartilhando mesmo um problema que eu encontrei. Não sei se você ou o Eduardo tem algo para falar sobre isso. Eu queria colocar alguma coisa junto, que é assim, de fato, assim, pelo menos eu também entendo que a solução não está lá na introdução, mas o que não impediria eles, até pelo que a gente pediu, é de desenvolver a sequência, ou seja, pegar a crítica que o Hegel fez a Kant e mostrar o desenvolvimento disso posterior e qual seria a solução da questão. Agora, de novo, eu acho que como foi muito falado o que e não o porquê, justamente, eu acho que você sentiu a falta do, tá bom, mas como é que eu faço essa superação? Parece uma coisa meio assim, mágica, e no final das contas Hegel ganhou com o pensamento especulativo, né, e a dialética. Então, mas como? Né, e por quê? Né, em certo sentido. Então, talvez, então, ou seja, não, o caso de poder tratar isso no texto poderia ser tratado, mas talvez o fato de você não ter sentido a justificativa de... Tassinari, acho que seu microfone fechou. Mas vocês escutaram antes? Eu escutei até que eu não havia sentido a justificativa disso. Daí depois fechou. Não sei se você fechou sem querer. Ou sei lá, né? Hoje em dia tá assim. Eu publiquei algo no meu Facebook, tem uma vaca voando, que ela falou assim: nossa, eu ia comentar alguma coisa, mas dado que é a pandemia, eu vou só continuar seguindo em frente. Então, mais ou menos tá assim. Eu não sei porque desligou meu microfone, mas já que é a pandemia, vamos só tocar em frente. Mas então, eu acho que faltou justamente essa. Você sentiu essa falta por causa das razões que levariam a essa superação, que eu concordo não estão ali na, na introdução, apesar que ali eu acho que tem algumas. Eu, particularmente, acho que tem algumas críticas mortais mesmo, a forma do Kant tratar a filosofia e o pensamento, né? Que se juntado, e aí eu acho que essa que foi a intuição do Tiago e do Eduardo, se juntado com um certo desenvolvimento geral do método hegeliano, que foi tratado aqui, né, inclusive por você, a gente conseguiria dar uma certa resposta, mesmo que isso não estivesse dentro da introdução ali. Né? É isso que eu teria para comentar. Não sei, Tiago, Eduardo, querem comentar alguma coisa?
Posso falar? Claro, pode. São boas as colocações do companheiro aí. Aprendi muito com os comentários do professor e da Micaela, fiz minhas anotações aqui, e respondendo para o Gabriel, por que não usar fenomenologia? Uma por uma questão objetiva, né? São leituras da introdução da grande lógica. E outra, que ao meu ver, como pesquisador, lá ele vai tratar da experiência da consciência, né? Todas as contradições até chegar no absoluto. Eu sou da tendência que a lógica já se basta, já, que apesar que pode ter contribuição, então, mas se a gente pegar só a grande lógica, dá para tocar essa discussão. E como o Thiago disse, né, e o professor também, apesar de ser uma introdução, uma propedêutica, eu vejo ali que tem muitos elementos, tá uma discussão ali, tem uma sutileza da crítica que ele faz ao Hegel, ao Kant, e ao mesmo tempo, assim, uma violência que você não encontra num Hegel mais antigo, num Hegel mais experiente, né? Ali ele está atacando o Hegel, o Kant com todas as forças, tanto é que a gente apontou numa citação que ele chama de filosofia preguiçosa. Mas, de fato mesmo, faltou essa justificativa, como o professor, a Micaela apontaram. Eu julgo pelo pequeno espaço, né? De tempo e também os afazeres que a gente tem. O Thiago tá escrevendo, eu também estou escrevendo minha dissertação. Mas, assim, eu achei interessantíssimas as colocações de todos vocês. Fiz minhas anotações aqui. E esse evento que parece que é um evento pequeno, mas ele tem uma importância tão grande para quem estuda, para quem pesquisa e para quem só acompanhou e tem vontade de saber. Então, eu só parabenizo os organizadores. É isso. Mais alguém gostaria de falar, comentar, perguntar? Professor Ricardo, eram dúvidas a respeito do evento que vai ter semana que vem, mas aí, quando o senhor disser que der para eu fazer a pergunta, eu faço, mas eu estou com a dúvida, tá certo? Eu não Porque a gente sei se eu ainda vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir responder, porque está sendo um evento assim. A gente conversou um pouco, fizemos algumas diretrizes, essas diretrizes foram mudando um pouco no caminho, e eu acabei de conversar com ele agora há pouco, perguntando se tem uma página do evento, por exemplo, na internet, para a gente divulgar. Ainda não recebi resposta. Então, não sei se eu vou conseguir responder para você, mas faça. Não, mas a gente ainda está comentando o trabalho do Tiago, não é isso? Aí quando acabar essa parte do comentário. Bom, a gente pode ir comentando as várias coisas aqui. As pessoas não se colocaram, eu acho que as pessoas estão meio que sentindo o que podem, o que não podem falar. É um pouco um grupo de pesquisa, assim. Eu acho que eu tentei recuperar um pouco da dinâmica que a gente tem presencial, um pouco essa liberdade de cada um colocar e de cada um sentir o quanto quer falar aquilo ou acha importante naquele momento ou não. Vamos mesclando uma coisa com a outra. Não, tudo bem. É que o evento que vai ter na semana que vem, eu não me inscrevi. O meu intuito era apresentar aquela exposição aqui para vocês, porque eu entendi que o objetivo desse grupo era tentar evidenciar certos aspectos da lógica, e aí eu vi que era interessante eu trazer uma parte da minha tese que toca, né, em algumas passagens da lógica aqui com vocês. Eu não sei se vai ser interessante que eu apresente essa parte que ainda está inédita, né, porque é texto de tese, lá. Aí eu fiquei nessa dúvida. Mas assim, se o fato de eu não apresentar desfalcar o grupo da lógica da Unesp no evento, eu apresento sem nenhum problema. A questão é porque eu ia ter que fazer assim algumas modificações para não meio que desviar, né, do texto.
o evento lá é um evento diferente, e até foi interessante porque gerou toda essa movimentação, porque assim, quem vai apresentar lá não são exatamente pessoas, mas, ou melhor dizendo, quem se inscreve no evento não são pessoas, são grupos de estudo, né? E não precisa nem ser um grupo de estudo já constituído, como o nosso, etc. Se certas pessoas se juntarem e falar, vamos estudar tal parte da ciência da lógica, vamos. Então, e aí vai ter a apresentação desses grupos que estudaram a lógica. A gente, então, aproveitou que a gente já tinha o nosso grupo constituído aqui e falou, tá bom, vamos fazer uma discussão entre nós para ver o que leva lá. Então, quem vai fazer a apresentação, a princípio, quer dizer, eu ainda não pensei na forma dela, seria eu, em relação a tudo que foi apresentado aqui. Então, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, como eu vou fazer, com certeza algumas eu vou, que é comentar como foi a nossa experiência de leitura da ciência da lógica, do conteúdo que foi tratado por vocês, talvez dos resumos, não sei se entraria num especificamente, ou se eu pediria para algum de vocês falarem alguma das coisas no dia do evento. Eu ainda estou também me preparando, tentando tomar pé do que vai acontecer e preparando essa exposição. De qualquer forma, é uma apresentação geral do grupo, a princípio, e não de pessoas, porque senão não teria nem tempo para a gente conseguir fazer isso. A ideia do Agemir foi, por um lado, descentralizar, de tal forma que não ficasse um evento só de leituras individuais, e, ao mesmo tempo, fomentar mesmo essa discussão que a gente fez aqui, né? Que eu acredito outros grupos pelo Brasil fizeram, e eles vão poder dar o relato deles de como foi, vai ter textos, aí cada grupo que decide o que vai ser publicado, segundo aquele grupo ou não, né? No nosso caso aqui a gente já tem as regras, então vai ter outros textos que a gente vai poder ler, né? Nesse espírito mesmo de leitura, mais, ao meu ver, né, da ciência da lógica, do que exatamente uma publicação, apesar que as duas coisas não se separam, né? Uma publicação de pesquisa e uma leitura, mas a gente pode ver aqui, até pelo nosso evento, um contínuo, né? Desde pessoas que estão tratando de problemas mais específicos, daquelas que falam mais do geral, daquelas que usam a lógica nela mesma enquanto conteúdo, ou que usam ela para uma outra coisa. Então, a ideia também foi um pouco dar esse panorama do que a filosofia hegeliana consegue fazer, né, dentro desse contínuo, né? Então, eu não sei, Miquela perguntou quanto tempo vai ter, Miquela. Eu perguntei isso para a Gemir também, porque isso depende do número de grupos que se inscreveram. E aí eu não sei exatamente quanto tempo vai ter e tudo mais. Por isso que até eu não sei o que exatamente eu vou falar lá. A minha intenção é, pelo menos, dar uma ideia geral do que a gente já estudou no grupo sobre a significação da ciência da lógica e falar um pouco das apresentações, né, que houve, né, de tal forma a dar uma ideia geral, falar um pouco da participação, né, de todos, inclusive, né, da professora Miquela e do professor Eduardo Baione, que enriqueceram. Eu, de fato, gostei bastante da dinâmica. Vai servir para uma reflexão e para a gente dar experiências dos novos encontros do grupo Hegel Idealismo Especulativo, né? Vamos ver. Bom, professor Ricardo, pois não, obrigado, é só para lhe agradecer. E aí, se o senhor quiser, Gabriel, acharem que haja necessidade de eu precisar falar alguma coisa lá, vocês, por favor, entrem em contato comigo, que eu não vou querer deixar ninguém na mão no evento da semana que vem, não, tá certo? Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, Rodrigo, eu que agradeço. Alguém mais queria perguntar, falar, comentar? Bom, acho então que a gente... Então fala, Gabriel. Desculpa. Eu quero saber como a gente vai começar o ser, o nada e o devir nesse formato. Quando vão começar os próximos. Então, a sua pergunta é boa, porque assim, existe aí uma dependência que pode ser do evento, né, que o Agemir está capitaneando, né, porque eu acredito que ele vai querer continuar.
Então, a gente pode tanto esperar com que eles façam isso, como começar aqui no próprio grupo, né? Uma coisa que eu notei é que dá trabalho, né? E dá trabalho tanto para vocês de escrever o texto, eu sei o quanto vocês sofreram aí para fazer tudo isso, quanto para nós, apesar que eu acho que uma coisa também que deu bastante trabalho foi que o tempo estava muito curto e a gente fez toda semana. Eu acho que o melhor seria fazer a cada 15 dias esses encontros, né? Até pelas outras atividades que a gente tem para fazer, né? Então, de qualquer forma, a gente pode tanto começar um estudo sobre isso aqui, quanto esperar o Agemir, né, e o pessoal dar continuidade ao evento. Isso é uma questão de discutir e ver depois. Mas calma, não aconteceu nem ainda o evento da introdução, do prefácio da introdução, a gente já está pensando nos capítulos que vêm, né? Se você for esperar também o evento para ler a lógica inteira e depois a filosofia hegeliana, está danado. Você vai ficar velhinho falando, então agora estamos entendendo porque o conceito é a verdade do ser e da essência. Desculpa, só uma última coisa. Eu queria me despedir oficialmente. Sei que é o último encontro antes do evento. Fico feliz porque eu consegui participar em 3 encontros. Espero que continuar será uma intrusa no seu grupo, Ricardo. É isso, a gente se encontra e vai continuar conversando no encontro online do Agemir. Tomara que a gente consiga se encontrar logo presencialmente, talvez no próximo congresso da Sociedade Hegel, para poder encontrar todo mundo. É isso, grande abraço para todos, gente. Obrigada por me receber nesses encontros, tá? Abraço, tchau. Obrigado, Miquela. Você não é mais intrusa, você já é participante. Daqui a pouco eu te oficializo no grupo, você querendo ou não, você vai ver só. Eu quero. Seria ótimo, seria ótimo. Seria maravilhoso. Vamos ver as possibilidades aqui. Maravilhoso. Mas eu acho que vale a pena. Então, eu já vou até te consultar depois sobre as futuras atividades do grupo, como que faria as atividades, o que você acha que seria legal de fazer, né? Vou de fato aproveitar, principalmente a sua experiência, né, de Padova, né, com o grupo lá, que é também um grupo muito dinâmico, um grupo muito crítico, muito interessante, né? Então eu vou te procurar para a gente conversar assim sobre Porque, a continuidade. Na verdade, está tudo meu grupo, que estava parado. Quando começou a pandemia, a gente parou. A gente estava bem no começo da doutrina do ser, na verdade. Depois paramos, eu juntei algumas das pessoas que estavam participando do grupo para participar desse evento em Porto Alegre. Agora, tem novos alunos que entraram e que foram me perguntando se vai recomeçar esse grupo, o que a gente vai fazer. Eu estava até pensando nesse contexto no qual a gente está trabalhando ainda de forma virtual, quanto estava valendo a pena montar um grupo novo, quando tem o seu grupo, tem o grupo de Brasília, tem outros grupos trabalhando sobre a ciência da lógica. E talvez eu achei interessante poder colaborar com um desses grupos que já estão funcionando, né, para unir as nossas forças, as nossas reflexões. Não sei como é que está, onde vocês chegaram com a leitura da ciência da lógica, porque acho que o seu grupo já tem uma história muito maior do que o grupinho da UFABC. Mas vamos conversando sim, por favor, seria super legal poder fazer esse percurso juntos. Então, obrigada novamente, e vamos continuar debatendo sim sobre Hegel e não só. É sobre Deus, é sobre o Brasil. Sobre lógica formal. É sobre lógica formal. Então, obrigada, gente. Eu que agradeço. Tchau. Bom, obrigado. Bom, acho que a gente pode, então, passar o encerramento. Tudo bem? Então, eu
né, passo, então, ao encerramento dos nossos eventos. De fato, para mim foi um grande prazer, né, e uma honra até, né, de recebê-los, tanto quem apresentou os textos, quanto o pessoal ouvintes que justifica também o nosso estudo aqui, né. Fiquem à vontade. Provavelmente a gente vai continuar com as atividades virtuais, né, na continuidade aí, então vocês sintam-se convidados a participar, né? E de fato foi muito enriquecedor. Assim, no começo a gente ficou preocupado do como ficaria essas apresentações, de abrir e tudo mais, mas ao contrário, ao meu ver, tivemos muito mais lucros do que acadêmicos, pessoais, do que problemas, de fato, né? E agradeço ao Gabriel e ao Guilherme, principalmente, que estão ajudando na organização, né, e que deram todo o suporte aí. Vira e mexe, eu mandava uma coisa para eles, falava, olha, pelo amor de Deus, resolve para mim. E aí eles iam lá e resolviam e traziam a solução, né? Sem isso, ficaria impossível, de fato, fazer esses encontros, né? Agradeço novamente aos autores, porque, de fato, é difícil apresentar, né, dar a cara a tapa, ou mostrar a cara aqui, dizer o que pensa e aceitar críticas, mas eu acho que a gente fez isso num ambiente muito salutar, onde todos nós estamos crescendo, né? Acho que é isso que está faltando ao nosso país hoje em dia, é poder ouvir críticas, fazer críticas e conversar, né, para as pessoas crescerem, em vez de ficar na infantilidade, né, da minha opinião e ela que vale, e é isso, né? Então, eu acho que também está sendo um exemplo de como a gente pode levar, né, um estudo de algo que é importante, né, do conhecimento da realidade, e no caso aqui de um autor que a gente não sabe de antemão, né? A gente não tem todas as respostas, a gente está nesse caminho de compreensão, né? E agradeço também a todos que participaram novamente, né? É muito bom tê-los aqui, né? Quero que até mais no futuro vocês se sintam à vontade para perguntar, falar, porque a gente aprende bastante com as perguntas, com as respostas, com novas ideias que são trazidas, novas perspectivas, né? Basicamente é isso, né? Alguém quer fazer algum comentário? Podemos encerrar? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, certo?